Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto que é muito importante, que é a questão dos relacionamentos destrutivos e quais são as ferramentas práticas, as ferramentas jurídicas que você tem à sua disposição para lidar com esse tipo de relacionamento. Esse tipo de relacionamento, os relacionamentos tóxicos, destrutivos, abusivos, eles são particularmente cruéis porque eles não se instalam do dia para a noite. Eles são uma construção, às vezes, de anos, e a pessoa que, às vezes, está enredada dentro de um relacionamento desse tipo, nem se apercebe de que está passando por um. E isso traz uma série de problemas, porque ela não consegue ver que ela está passando por um relacionamento abusivo. Muitas vezes, ao longo de anos, quando ela começa a se dar conta, a primeira reação dela é negar que ela está passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento destrutivo. Mas de alguma forma, por algum motivo, aquilo começa a ficar tão insuportável, a dor começa a ficar tão grande, que aos poucos essa pessoa vai se despertando e ela vai percebendo que ela está num relacionamento muito, muito cruel. Quando isso acontece, o que costuma muito comumente vir à tona é que a violência do relacionamento começa a crescer. E o abusador, o manipulador, aquela pessoa que tem o controle da situação, começa a subir o tom dessa violência. E a pessoa que é vítima dessa circunstância, ela começa ao mesmo tempo a ficar cada vez mais incomodada, mas ao mesmo tempo ela vai ficando cada vez mais intimidada. E é muito comum, nesse tipo de situação, que o relacionamento abusivo, destrutivo, tóxico, comece a apresentar uma série de violências, essas violências domésticas. E aí a situação começa a ficar de tal forma insustentável que a pessoa que passa pelo relacionamento abusivo começa a pensar seriamente em tomar uma providência, tomar pé da situação, e ela vê que é impossível continuar daquele jeito. Mas normalmente o medo é muito grande. E basicamente o medo das pessoas, das mulheres que estão numa situação como essa, tem 4 pilares, não é? Primeiro, a mulher fica se perguntando que se ela decidir se separar mesmo, se ela decidir pôr um fim àquela situação, ela tem medo de que a violência aumente ainda mais. Depois também ela começa a se perguntar que se ela resolver se separar, se ela resolver pôr um fim a essa relação abusiva, ela não tem como se sustentar. Uma outra questão que se apresenta com bastante frequência para essas situações é que se ela se separar, ela não tem para onde ir. E por fim, a questão não menos importante é a questão dos filhos. Ela de alguma forma tem receio de que o fim do relacionamento traga prejuízos ainda maiores para os filhos. Muito bem. Todas essas questões, elas têm que ser lidadas dentro de um contexto de segurança. Os relacionamentos abusivos, destrutivos, tóxicos, eles na verdade são muito perigosos. Os relacionamentos abusivos matam, não é? E eu digo matam em 2 sentidos. Na verdade, hoje o Brasil já é o 7º país mais violento para as mulheres em números de agressão, de número de homicídios, de feminicídios. E como se não bastasse essa violência escancarada, que é a violência física, que pode matar mesmo, os relacionamentos tóxicos matam de outra forma. Matam emocionalmente, matam psicologicamente. A pessoa que está dentro de um relacionamento desse, aos poucos vai morrendo, aos poucos vai se desconhecendo, até que chega num ponto onde ela não sabe mais quem ela é. Então, para que ela tome a decisão de sair e que essa decisão seja pensada como uma estratégia de médio e longo prazo, feita com muita segurança,
ela tem que levar em conta 3 pilares para traçar esse plano. Primeiro, a sua segurança física. Depois ela tem que pensar na sua segurança psicológica. E depois ela tem que pensar na sua segurança financeira. Muito bem, se você levar em conta esses 3 pilares que você tem que ter sempre em mente para que você possa traçar essa estratégia, junto com esses questionamentos que eu acabei de dizer, ou seja, como é que eu vou me sustentar? Para onde que eu vou? Como é que ficam os meus filhos? E se essa violência aumentar? Você tem um remédio jurídico, você tem algumas providências que você pode tomar de maneira prática para afastar o perigo imediato desse agressor. E todos esses remédios estão dentro da Lei Maria da Penha. Normalmente as pessoas pensam na Lei Maria da Penha apenas quando se deparam com uma violência física, mas não é assim. A Lei Maria da Penha prevê remédios, ela prevê soluções jurídicas para todo tipo de violência contra a mulher, seja ela física, seja ela emocional, seja ela patrimonial. Enfim, a Lei Maria da Penha é uma lei muito completa para proteger as mulheres que vivem essa situação de abuso, que vivem essa situação de relacionamento destrutivo. Então é muito importante que você tenha em mente que é possível, sim, quando a situação fica insustentável, quando a violência doméstica assume proporções que são absolutamente intratáveis, que você tem soluções legais, jurídicas para lidar com o problema. Por exemplo, a questão do não tenho como me sustentar. A Lei Maria da Penha prevê que no caso de violências domésticas desse tipo, é possível que o juiz determine alimentos provisórios para a mulher até que ela consiga se restabelecer na vida, se restabelecer profissionalmente e ela consiga construir a sua independência em relação ao agressor. Veja que interessante, é possível que, se você pedir como medida protetiva que o juiz determine alimentos provisórios para o agressor, essa mulher vai ter um mínimo de condição de se manter até que ela se rearranje na vida. Da mesma forma, a questão da violência física. Muitas vezes a mulher que está numa situação dessa, ela fica com medo de que se ela tomar uma decisão de se separar mesmo, a violência do agressor seja ainda maior. Então, quando você vai ao juiz e pede uma medida protetiva para essa situação, e aquele famoso perímetro mínimo dentro do qual o agressor não pode chegar mais perto, isso também garante à mulher uma certa tranquilidade, entre aspas, evidentemente, porque você está lidando com uma situação de extrema agressividade, de extrema violência. Da mesma forma, o que é que vai acontecer com os meus filhos se eu me separar? Como é que fica essa questão, meus filhos em relação ao pai deles? Muito bem, do mesmo jeito, você pode pedir medidas protetivas ao juiz para que ele pode inverter a guarda, ou ele pode determinar a guarda unilateral e pode até rearranjar a questão das visitas do pai com os filhos, de modo que essa violência ela fique muito mais controlada. Né? E da mesma forma, pode ser determinado até que o agressor saia do lar. Tudo isso faz parte de uma ampla gama de medidas protetivas que, quando solicitadas ao juiz, o juiz tem que atender, o juiz tem que verificar cada caso e pode determinar todas essas questões. E a partir de abril deste ano, quer dizer, um pouco mais de 30 dias, acho que não deu 30 dias ainda, porque acho que foi dia 8 de abril que foi determinado essa nova lei, quando alguém desobedece às medidas protetivas, isso se constitui num crime. Antes não era assim. Antes, quando o juiz determinava as medidas protetivas e, no caso do agressor, descumpri-las, na verdade ficava uma zona um pouco nebulosa e
a punição a esse descumprimento de medidas protetivas era um pouco mais frouxa. Agora não. Agora, descumprir medida protetiva é crime e tem sérias implicações para quem o faz. Então veja, se você está num contexto de violência doméstica, dentro de um relacionamento abusivo, e com certeza você percebe que essa violência vai aumentando a ponto de ficar insuportável, você começa a se questionar sobre o que fazer dali para frente. E existe sim remédios para isso. É claro que você vai precisar de um acompanhamento profissional, de um advogado que saiba lidar com essas questões da Lei Maria da Penha. Porque a verdade é que ainda hoje, apesar de a Lei Maria da Penha ser uma lei muito séria, uma lei muito poderosa no sentido de proteção das mulheres, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito mau entendimento em relação a isso dentro do próprio sistema judiciário. Mas um advogado preparado, um advogado conhecedor dos meandros da lei e do potencial protetivo da lei, com certeza pode amparar muito bem quem está submetido a um tipo de violência doméstica como esse. Então, esse vídeo tem a intenção de mostrar para você que se você, de repente, se deu conta de que você está num relacionamento abusivo desse, um relacionamento destrutivo como esse, e, de repente, a violência intrínseca desse relacionamento começa a aumentar por conta da sua percepção dele, quando o agressor começa a perceber que você está prestes a tomar uma atitude e essa violência começa a subir, você tem sim remédios que vão lhe ajudar a pensar a saída desse relacionamento com segurança. Lembre-se sempre, segurança física, segurança emocional e segurança financeira. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like para mim, inscreva-se no canal e até a próxima. Um abraço.